Olá, boa noite. Os Estados Unidos começaram hoje a campanha de vacinação contra a Covid. Nesta primeira fase, 3 milhões de norte-americanos serão imunizados. A enfermeira Sandra Lindsay foi a primeira pessoa nesta segunda-feira a ser vacinada contra a Covid-19 nos Estados Unidos. A funcionária de terapia intensiva no Long Island Jewish Medical Center, em Nova York, teve a vacinação transmitida pela televisão, com a participação de Andrew Cuomo, governador do estado, via videoconferência. Pelo Twitter, o presidente Donald Trump comemorou o início da campanha de vacinação no país, preparada com urgência durante o fim de semana depois da aprovação do imunizante da Pfizer na sexta-feira. Milhões de vacinas armazenadas a menos 70 graus Celsius foram enviadas para cidades em todos os cantos dos Estados Unidos em uma gigantesca operação de distribuição logística. Um exército de caminhões e cerca de 20 aviões vão fazer o transporte das doses no país mais afetado no mundo pela pandemia. Nesta primeira fase, cerca de 3 milhões de pessoas serão imunizadas. Profissionais da saúde, como Sandra, e moradores de lares de idosos vão ser prioridade. Os Estados Unidos voltaram a registrar números alarmantes da Covid-19. Mais 200 mil novos contágios são informados todos os dias e o número de mortes diárias tem regularmente passado de 3 mil. E o Canadá também iniciou hoje a vacinação contra o coronavírus. O imunizante desenvolvido pela Pfizer-BioNTech foi aplicado nas províncias de Quebec e Ontário. A cuidadora Anitta foi vacinada contra a Covid-19 nesta segunda-feira em Toronto, no primeiro dia de vacinação no Canadá. A aplicação do imunizante da Pfizer-BioNTech foi feita por uma diretora da University Health Network, sob aplauso dos presentes. Em outras regiões do Canadá, também foi dia de alívio. This is a great historical day for Quebec. You know that we say that it's a marathon. Este é um dia histórico para Quebec. Estivemos envolvidos em uma maratona nos últimos 9 meses. Estamos começando a ver a luz no fim do túnel, a linha de chegada, como costumamos dizer. Hoje tivemos nossa primeira vacinação em Quebec, provavelmente a primeira no Canadá, na verdade. Na casa de repouso Saint-Antoine, uma mulher chamada Gisèle Levesque foi vacinada às 11h30 da manhã. Saint-Antoine, a woman named Gisèle Levesque, who was vaccinated at approximately 11:30 this morning, so not only... Nas províncias de Ontário e Quebec, a maioria das mortes relacionadas à Covid-19 durante a primeira onda foram em casas de repouso. O primeiro-ministro Justin Trudeau prometeu que a maioria dos canadenses deve estar vacinada até setembro do ano que vem. O grupo farmacêutico suíço Novartis anunciou que os testes clínicos do seu medicamento não mostraram benefícios em casos graves da Covid-19. As vacinas aos poucos vão se tornando uma realidade na luta contra o novo coronavírus, mas ainda não há um remédio efetivo contra a doença. A Novartis anunciou que os testes clínicos do medicamento Ruxolitinib não mostraram benefícios em casos graves de Covid-19. A fase 3 é a última etapa de testes em seres humanos. Apesar de os resultados dos testes clínicos não serem o esperado, a empresa disse que vai continuar trabalhando com a comunidade médica para examinar os estudos e entender melhor a Covid. O grupo afirmou também que o fato do Ruxolitinib não servir para melhorar a situação de pacientes com coronavírus não incide nos testes em curso sobre doenças diferentes. O Ruxolitinib já é comercializado com o nome Javac para outras indicações. Nossa equipe foi às ruas da 25 de março, uma das regiões com a maior taxa de mortalidade de São Paulo, e flagrou muitos consumidores usando as máscaras de forma inadequada durante as compras de Natal. Os especialistas alertam, mesmo com o início da vacinação, a máscara será necessária por um bom tempo. Muitos consumidores que foram fazer compras na rua 25 de março, no centro de São Paulo, ganharam de presente de Natal álcool em gel e máscaras descartáveis. Dá a máscara para mim, não? Pode colocar, cara. Toca nos olhos e... Ganhou uma máscara? Ganhei uma máscara. Mas a senhora se acostumou a usar a máscara? Não, ainda não. É difícil pra você? É difícil. Mas tem que usar, não tem jeito? Tem que usar, é obrigatório. Sempre bom, né, ganhar uma máscara. Ótimo, maravilhoso. Mas nem todo mundo aceitou a lembrancinha. A doação faz parte de uma ação educativa da Prefeitura para lembrar os cuidados contra a Covid-19. A região do Brás e da 25 de março apresenta a segunda taxa de mortes mais alta de São Paulo.
E mesmo assim, é fácil encontrar pessoas sem a máscara ou usando a proteção de forma errada. Além de usar a máscara, é que a máscara tampe o nariz e a boca. Entendeu? Importante, assim como sensibiliza ali na nossa faixa. Importante é que a máscara cubra o nariz e a boca. Se não for assim, acaba não adiantando nada, né? Acaba não tendo efeito. A expectativa de muitas dessas pessoas é que a vida volte ao normal o mais rápido possível. Uma esperança que foi renovada com o início da vacinação em alguns locais. Mas quem acredita que ficará livre das máscaras se engana. Especialistas afirmam que mesmo com a vacina, o uso da proteção será necessário por muito tempo. Esse especialista ressalta que um dos motivos é que o medicamento demora pelo menos 7 dias para agir no corpo. E além disso, serão necessárias 2 doses na maioria das vacinas que vêm sendo desenvolvidas. E depois de tudo, ainda há um pequeno risco de uma pessoa ser contaminada, já que a eficácia dos imunizantes é em torno de 95%. Para começar, não está protegido depois da primeira picada, né? E depois da segunda picada, não está protegido também nos primeiros 7 dias. Então, a proteção mais evidente fica para depois de 7 dias da segunda picada. Mesmo assim, gostaria de lembrar que a vacina não é 100% eficiente. Nós estamos falando em números altíssimos aí, de 90%, 95%, que é uma coisa impressionantemente boa. Mesmo assim, se chegar nesse patamar, vão ter pessoas que vão ser vacinadas e ainda poderão ser infectadas pelo coronavírus. Adaptar-se às máscaras tem sido um problema no mundo inteiro. Nesse vídeo, a coach de saúde norte-americana Alice Orban aparece chorando. O motivo é que ela, o marido e a filha de 2 anos foram expulsos de um avião porque a menina se recusou a colocar a máscara, como mostram essas imagens. E por isso o funcionário da companhia aérea pede para a família se retirar. O especialista afirma que essa situação só deve melhorar quando grande parte da população já tiver sido vacinada. Na medida que muitas pessoas de uma população passem a ser vacinadas, o vírus já passa a não encontrar mais lugar onde ele vai poder se dividir. É o famoso, imunidade de rebanho, que só pode vir através de vacinação em massa da população. Por isso é importante que, de maneira voluntária, a maior parte da população tenha acesso e queira se vacinar. Aí sim, com o passar de semanas, depois que todo mundo tiver sido vacinado, o que não vai acontecer tão cedo também, né? Aí começa a se formar a tal da imunidade de rebanho, e aí o mundo e as nossas vidas começam a ficar bem próximas do que era anteriormente. Mais de 80 obras prioritárias foram entregues em 2020 pelo Ministério da Infraestrutura. E o programa de concessões deve ser expandido no ano que vem, com pelo menos 50 leilões, entre eles 23 aeroportos e 17 terminais portuários. São mais de 1.200 quilômetros em novas rodovias em todo o país, algumas delas em estradas desafiadoras. A Transamazônica recebeu 32 quilômetros de asfalto no trecho que fica no Pará e a BR-154 em Minas Gerais foi pavimentada após 50 anos. Outras antigas demandas também foram resolvidas, como a dragagem do Rio Madeira em Porto Velho, capital de Rondônia, a inauguração do terminal do aeroporto de Cascavel, no Paraná, e a reforma da pista do aeroporto de Congonhas. Aproveitamos a pandemia, que foi um momento onde a movimentação dos aeroportos caiu significativamente, para fazer a reforma da pista do aeroporto de Congonhas. Uma intervenção que a gente deixaria para o concessionário após a 7ª rodada. Resolvemos antecipar, fizemos toda a remoção do asfalto antigo, fizemos a repavimentação da pista com a camada porosa de atrito que proporciona aí maior segurança nas operações de pouso e decolagem. Além disso, a restauração de diversas rodovias, entre as quais um trecho de 79 quilômetros na BR-364. Segundo o Ministério da Infraestrutura, os investimentos na malha viária reduziram em 11% o valor do frete agrícola. E tivemos um resultado excepcional trabalhando dessa forma. 86 obras prioritárias entregues. No que diz respeito a rodovias, mais de 1.200 quilômetros de duplicações, de pavimentações, de reconstruções.
né? Então, realmente um resultado extraordinário, né? Quase todo dia, quase toda semana, a gente estava entregando 1, 2 obras, né? Isso foi muito importante. E não deixamos o programa de concessões paralisar. Até o final do ano, o programa deve concluir 12 concessões, a maioria delas no setor aéreo e rodoviário. O Ministério da Infraestrutura destaca a importância do arrendamento de terminais no Porto de Santos e a renovação dos contratos das ferrovias da Malha Paulista. Na próxima sexta-feira, o governo federal vai leiloar mais 4 terminais portuários. Para 2021, o Ministério da Infraestrutura já anunciou 50 novas concessões, incluindo 23 aeroportos, 2 ferrovias e 11 lotes de rodovias, entre elas a BR-116 e a BR-101, entre São Paulo e Rio de Janeiro. A expectativa é que os leilões tragam um investimento superior a 137 bilhões de reais em todo o país. E o programa de concessões siga em ritmo acelerado, com previsão de, em média, 1 leilão por semana. O mapa do programa de concessões será expandido por todas as regiões do país e foi dividido entre os blocos Norte e Sul. No ano que vem, nós teremos aí mais de 50 ativos sendo transferidos para a iniciativa privada. Então, teremos uma série de leilões. A ideia é contratar no ano que vem 137 bilhões de reais e investimentos esses que, quando materializados, vão gerar mais de 2 milhões de empregos. Então, temos os leilões dos aeroportos aí nos 3 blocos, o bloco Norte 1, Sul e Central, a venda de participações da Infraero em pelo menos 2 aeroportos, a nova licitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Temos a expectativa também, embora não esteja aqui, de fazer a nova licitação do aeroporto de Viracopos, que tem caminhado a passos largos para o seu desfecho. Recuperação judicial caiu, que dá validade ao termo aditivo que foi celebrado. Então, a gente está caminhando a passos largos para fazer esse leilão de relicitação. O brasileiro deverá pagar quase 10% a mais pela cesta de produtos característicos do Natal, com destaque para os alimentos. O resultado é que o Natal de 2020 será o mais salgado desde 2015, quando os preços desses mesmos itens subiram 11%. Mas o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo tem uma boa notícia. O volume de compra será maior que o esperado. A expectativa é de 3,4% acima do que foi vendido do ano passado, com um faturamento de 38 bilhões de reais. O consórcio formado pelas operadoras TIM, Vivo e Claro arrematou na tarde de hoje os ativos da rede móvel da Oi por 16 bilhões e meio de reais. Com isso, a operadora vai deixar de operar no mercado de telefonia móvel brasileiro, que os detém os ativos de infraestrutura e fibra e ainda deverão ser parcialmente vendidos. Agora, as 3 gigantes telefônicas vão aumentar ainda mais a sua participação, que passa a ser ainda mais concentrado. Este foi o segundo leilão de ativos da Oi para quitar as suas dívidas e foi realizado dentro do processo de recuperação judicial da companhia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, suspendeu hoje a redução a 0 da alíquota do imposto de importação de pistolas e revólveres. A medida estava marcada para entrar em vigor no próximo dia 1º. Segundo o ministro do STF, o direito à legítima defesa deve ser assegurado pelo Estado e não pelo cidadão. Para ele, a alíquota 0 na importação de armas de fogo incentiva a compra dos equipamentos por pessoas comuns. A ONU lançou uma plataforma que reúne todos os serviços para auxiliar as mulheres brasileiras que frequentemente são vítimas de violência. De 2 em 2 minutos, uma mulher é agredida ou morta no país. No site Plataforma Mulher Segura, é possível não apenas fazer denúncias, como obter informações sobre como escapar da violência masculina. E a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia começou hoje a semana para incentivar a doação de medula em todo o país. O incentivo para sua criação veio da necessidade de esclarecimento sobre a importância da doação e do transplante de medula óssea. É tão importante quanto novos cadastros, em que o doador faz esse cadastro e mantém os seus dados atualizados. E assim, poderá ser encontrado rapidamente em caso de compatibilidade com algum paciente. O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos reconheceu hoje a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais por 306 delegados contra 232 de Donald Trump, que, aliás, mesmo sem conseguir provar nenhum fraude no caso das eleições, ainda não reconheceu a derrota. A data da posse de Biden está marcada para o dia 20 de janeiro.
A vacina russa contra a Covid-19 Sputnik V apresentou eficácia geral de 91%, mas os dados ainda não foram publicados em revista científica. Cientistas do Instituto Gamaleya, em Moscou, informaram que a vacina desenvolvida pela Rússia contra a Covid-19 protegeu todos os participantes vacinados de casos graves da doença. A eficácia geral da vacina ficou em 91,4% e nenhum efeito adverso foi identificado nos testes. A análise foi feita com cerca de 23 mil participantes, sendo que 17 mil receberam as 2 doses da vacina e os outros quase 6 mil receberam um placebo. Foram 20 casos graves de Covid-19, mas todos ocorreram entre participantes que receberam uma substância inativa. Segundo os desenvolvedores da Sputnik V, nenhum voluntário vacinado teve um caso grave da doença. O ponto de controle final do estudo foi alcançado com 78 infectados pelo coronavírus. Desses, 62 estavam no grupo que recebeu o placebo e outros 16 tinham recebido a vacina. Na Rússia, mais de 200 mil pessoas já foram vacinadas, dentro e fora de ensaios clínicos. Grupos com alta exposição à Covid-19, como médicos e professores, foram vacinados ao mesmo tempo em que o país conduziu os testes da fase 3 do imunizante. Os cientistas do Gamaleya vão elaborar um relatório com os dados para pedir o registro acelerado da Sputnik V em vários países. A Rússia ainda não publicou dados da fase 3 da Sputnik V em uma revista científica, em que outros cientistas revisam e validam a vacina. Os governos da Bahia e do Paraná firmaram contratos com a Rússia para produzir a Sputnik V em solo brasileiro, mas a produção ainda não começou. E no próximo bloco, informações importantes da live do missionário R.R. Soares. E também o dia que virou noite durante o eclipse solar total, em instantes. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 2, versículos 1 ao 7. O missionário Soares fala da importância de seguirmos o que está escrito na Bíblia Sagrada. Quando alguém tocava Israel, mal vinha sobre Deus, levantava e não deixava isso atrás, não. Acompanhe também o ensinamento do missionário nos versículos 5 e 6 do capítulo 2 de Jeremias. Não perguntaram por Deus. Deus fez aqueles milagres grandes no deserto, 40 anos guardando-os. Ninguém mora, nem transita pelo deserto. São os loucos de vez em quando, mas não é para morar, não. E aqui está dizendo que eles moraram lá 40 anos, onde não tem água. E como é que bebia? O missionário não bebia. Deus multiplicava a água deles e comia o que? O maná que Deus dava todo dia. E o maná tinha todas as propriedades nutritivas que um ser humano precisa para viver bem. E eu vos introduzi numa terra fértil aqui que eu quero chamar a sua atenção, para comer do seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação. O que Deus está falando é o seguinte: o Evangelho é a verdadeira terra da promessa. Mas muita gente entra com as suas práticas antigas, apesar de ter se arrependido, volta a praticá-las. Aí Deus está dizendo: mas que negócio é esse? A terra é boa, vocês têm que comer o bem, o fruto dela e o bem dela. Quer dizer, vocês tinham que ter a parte material alimentada, comer o fruto, e o bem, a parte espiritual. Jesus andou por toda a parte fazendo o bem, usando o poder de Deus e expulsando todo tipo de demônio, curando os enfermos. Nós temos que acordar que nós estamos na terra da promessa de Deus e fomos colocados aqui para dois propósitos: comer o fruto e fazer o bem. Ter as nossas necessidades materiais supridas, e Deus quer suprir todas elas, e as nossas necessidades espirituais. Nós podemos fazer exatamente como Jesus fazia. E chegou o momento da pergunta para o missionário Soares responder. Então parece que tem uma organização forte. Ali é tudo na mão de aço, ali, levando tapa mesmo.
tapa no sentido figurado, né? De muito castigo, porque se eles castigam a nós, que não temos nada com isso, e se nós estivermos bem com Cristo, eles não vão conseguir castigar, né? O que eles não fazem com aquelas pessoas, com aqueles que não têm nada de Deus, é tudo trevas, ali a coisa é a maior bagunça do mundo. E coitada da pessoa que não se converte. Ela vai para o suplício eterno para ficar debaixo da autoridade deles, conviver com eles, e eles aí ali tudo sofrimento, mas vai ser muita loucura por toda a eternidade. Não faça isso, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, confia nele para você ser salvo e não passar por isso. E na mensagem final da live de hoje, o missionário fala a respeito da importância de seguirmos o que está escrito na Bíblia, onde está a verdadeira terra de Deus. Não contamine, não. Pega nada de religião para pôr no evangelho, não. Fica só com a Bíblia Sagrada. Você não precisa nada de que alguém falou, do que eu falei. Esqueça qualquer homem que já morreu ou que está vivo, que está fazendo a obra de Deus. Você tem que pegar o que Deus revela. É aqui que você vence, é aqui que você resolve os seus problemas. Um plantio de mudas nativas às margens do Rio Dourados, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Os participantes aproveitaram para fazer uma limpeza, retirando o lixo jogado na natureza. A mobilização começou cedo. Os voluntários enchem os barcos com mudas de árvores antes de seguirem para o Rio Dourados. Eles percorrem as águas levando preservação. A cada trecho, uma equipe desce para recolher o lixo deixado no local e fazer o plantio das espécies. Nem mesmo a pandemia foi capaz de parar essa ação tão importante para o Rio Dourados. Além do lixo retirado, as mudas plantadas são para ajudar a mata ciliar nas margens do rio. Édio é quem organiza a ação todos os anos. Ele conta que as parcerias aumentaram este ano e foram doadas cerca de 800 mudas por várias instituições. A maioria delas são frutíferas. O motivo disso ele explica. Hoje, se você andar aqui no Rio Dourados, você vê muito poucos animais. Você vê muita capivara, porque é o habitat dela. Mas você não vê um tucano, uma arara. E com essas mudas frutíferas, quando elas estiver produzindo, vai atrair esses passarinhos, vai atrair os animais. Que não tem. Por que não tem? Não tem uma fruta para eles comerem. Então fica difícil. Mas com o povoar novamente as margens do rio com mudas frutíferas, só vai trazer coisas boas para o rio. Andréa é filha dos proprietários do local cedido para acontecer essa ação, o Rancho dos Ipês. Ela conta que apoiar essa ação é a continuação do sonho do pai já falecido. O carinho e a ação feita por ele aqui dentro foi muito grande. A preservação dos animais aqui na beira, né, do próprio rio, sabe? E ele veio a falecer e a gente, né, o meu irmão e eu, assumimos a responsabilidade da continuidade nesse cuidado que ele tinha. Que a gente cuide os seus barrancos, né, e que a gente faça essa limpeza, que a gente faça o plantio, isso é muito importante para dar continuidade. E a gente nos vê nessa obrigação, né, cuidar do que nos foi dado, que é o Rio Dourados da nossa região. Certo? Então a gente tem esse movimento aí, independente do movimento, nós daqui do rancho, a gente sempre está cuidando todo esse espaço e o que nos dá permissão também para que a limpeza continue, né? Até mesmo com os pescadores, né? A gente tem pedido para que cada um leve o seu lixo. Esta é a 6ª edição do evento e os efeitos das ações anteriores já podem ser percebidos pelos voluntários. Nos locais onde foram colocadas placas de conscientização sobre o lixo, já não tem mais tanto entulho e árvores plantadas já começam a crescer. No entanto, ainda quem não respeita o trabalho realizado. A gente vem aqui, planta, será que esse povo não tem uma consciência para vir ver essas coisas? Ver na comunicação, no rádio, na televisão, falando direto e continua do mesmo jeito? Não pode, né? Então, como a gente tem esse hobby de pescar, a gente gosta de preservar e cuidar também, para que futuramente venham meus filhos já veio comigo direto, agora vem meus netos aqui pescar, ver onde o vô dele pescou. O Rio Dourados é responsável por 50% da água que abastece a cidade de Dourados e preservá-lo é um dever de todos. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, tenha um ótimo fim de noite e até amanhã.